Que a paz de Jesus, que é o nosso divino mestre, possa estar sempre conosco, nos amparando, nos protegendo, nos envolvendo. E essa noite a gente vai, pelo tema, ver o que a gente precisa agendar na nossa agendinha da semana, na nossa agenda cristã. O título é Sempre Chamados. E a pergunta é, será que nós somos sempre chamados para trabalhar na seara de Deus? Para podermos exercitar as leis de Deus? Nós somos sempre chamados para trabalharmos junto, de conformidade com as leis de Deus? É isso que a gente tem que parar para pensar. Pela uma lógica, claro que sim, porque Deus, ele ama todos nós aqui sem nenhuma distinção. Aliás, ele ama todos sem distinção nesse universo. Deus não tem preferência. Mas a gente vai precisar interpretar, que vai ser a leitura dessa noite, interpretar esses chamados. Porque a forma com que Deus chama é diferente, ele vai chamar cada um de nós de uma forma diferenciada. Porque cada um de nós está mais apto ou necessita trabalhar mais uma coisa do que a outra. Então, o que a gente vai ver hoje no texto do André Luiz é como é esse chamado de Deus, como é que ele se faz na nossa vida para a gente poder ingressar na sua seara, para a gente ser um trabalhador, um servidor de Deus, um servidor de nosso Senhor Jesus Cristo, que foi o espírito mais evoluído que teve aqui na Terra e que está em comunhão perfeita com o Pai. Então, o texto dessa noite de André Luiz, ele vai estar mostrando isso para a gente. Como é que são os chamamentos? Então, vamos lá ver. Ele começa assim: o cristão é chamado a servir em toda parte, sem sombra de dúvidas que nós somos chamados a servir em todas as partes. Em todos os momentos, em todos os minutos da nossa vida, nós somos chamados para servir. Nós somos chamados para exemplificar, para viver as leis de Deus, para exercitá-las, para pôr em prática. E isso é um benefício para nós, a gente não está fazendo benefícios para ninguém. Pode ser que a gente esteja beneficiando alguém, mas, em primeiro lugar, o beneficiado é sempre a gente. Então, vamos ver como é esse chamado de Deus para que está sendo feita, essa chamada em todas as partes, como é esse chamado de Deus na nossa vida, como ele pode representar, quais suas múltiplas facetas. Então, vamos ver lá. Deixa eu voltar para o slide. Primeira colocação, na casa do sofrimento, onde a gente vai ministrar a consolação. Então, é quando a gente está em sofrimento, ou quando aquele que está ao nosso lado, que está em sofrimento, nós vamos ser chamados a consolar, né? É um momento em que nós poderemos consolar alguém. É uma grande oportunidade de servir em toda parte. E é uma forma de chamamento de Deus para nós virmos para a sua seara. Então, é quando a gente está em sofrimento, ou principalmente quando a gente, nesse caso específico aqui, é quando a gente é convocado a consolar alguém que está ao nosso lado, de passagem, um familiar ou não familiar, um transeunte, uma pessoa completamente desconhecida, mas que está em sofrimento e vem nos procurar. Então, isso é um chamado para servir. Na furna da ignorância, onde a gente vai poder estar levando, quando alguém está em ignorância, a gente vai poder levar um esclarecimento. É sempre oportuno compreender que a gente não força a pessoa a aceitar o nosso esclarecimento, mas quando alguém vem nos buscar e essa pessoa ignora uma verdade, se nós conhecemos uma verdade que poderá levar a ela esclarecimento e consolo, a gente deve ofertar. Então, isso é um chamado a servir. No castelo do prazer, quando nós estamos totalmente mergulhados nas sombras do prazer, nós somos convidados, né? Somos solicitados a ensinar moderação. Ou uma moderação que deve ser aplicada a nós mesmos, ou aqueles que estão vivendo tão somente para os prazeres sensoriais da vida material, nós podemos, naquele instante, ensinar, exemplificar para aquela pessoa a moderação. Opa, desculpa que eu saí sem querer. Vamos lá. No despenhadeiro do crime, quantas pessoas estão tão desesperadas
que não vendo mais nenhuma salvação e não acreditando mais na misericórdia de Deus, na sua providência divina, a pessoa pode cair no despenhadeiro do crime. Nós podemos sustentar essas quedas através da exemplificação, através dos ensinamentos de Cristo, nós poderemos frear essa pessoa que poderá estar descendo despenhadeiro abaixo, onde ela encontrará a atitude do crime que marcará a vida dela por múltiplas existências de sofrimento. Então, nós podemos, nesse momento, nós podemos ser convocados a servir para sustentar essa pessoa para que ela não caia no crime. No carro do abuso, nós poderemos ali servir exemplificando a sobriedade, sendo sóbrio, né, sendo moderados no momento do abuso, ensinando e vivenciando a misericórdia, a paz, a mansuetude. Na toca das trevas, nós podemos acender a luz do amor, a luz da fé viva, que brilha dentro de nós podemos compartilhar com essa pessoa, exemplificando também. No nevoeiro do desalento, quando a pessoa se sente totalmente desalentada, é como se ela estivesse no meio do nevoeiro, não vendo luz, não vendo a estrada, não vendo uma porta de saída. Nós podemos apresentar a ela a porta ao bom ânimo, ensinando para ela que tudo passa, o desalento passa também na nossa vida. Então, ensinando, passando para ela bom ânimo, a gente poderá ajudar essa pessoa a sair do nevoeiro. No inferno do ódio, porque o ódio é um inferno, o ódio é insaciável. Ainda há pouco, na aula do André Luiz, a gente estava falando para isso, o ódio gera a vingança é insaciável. Então, no inferno do ódio, nós poderíamos, através do amor, multiplicar as bênçãos desse amor na vida dessa pessoa. Mostrar que o amor é uma boa porta de salvação. Que o amor é a única coisa que pode saciar a nossa alma e o amor é a única coisa que pode curar a nossa ferida. Então, é o momento em que nós seremos chamados a servir como cristãos. E, na praça da maldade, nós poderíamos vivenciar, mostrar que o bem é a única coisa que constrói, porque o mal é uma força violenta e destruidora. O mal sempre destrói. Aonde o mal passa, ele devasta. Há um rastro de destruição que ele deixa. E que se a gente conseguir se manter firme no bem, a gente não só pode minimizar esse rastro de destruição, mas a gente também pode dar forças para reconstruir o que a maldade veio destruir deliberadamente. No Palácio da Justiça, colocar-se-á no lugar do réu, a fim de examinar os erros dos outros. Sempre, neste momento, né, a gente deve se colocar sempre no lugar das outras pessoas, e lembrando que se nós estivéssemos no mesmo nível de consciência dessa pessoa, nós estaríamos agindo da mesma forma. Então, que a gente possa sempre se colocar no lugar do outro, para a gente não ser juiz de ninguém, mas para aprender a ajudar as outras pessoas a sair daquela condição. Portanto, como nos deixa André Luiz, em todos os ângulos do caminho, encontraremos sugestões do Senhor, desafiando-nos a servir. Então, em todos os lugares que a gente encontrar dor, treva e dúvida, a gente está sendo chamado a servir. E que a gente possa desempenhar essa ajuda do jeito que a gente tiver condições, na proporção da nossa evolução. Pode ser que a ajuda que nós prestamos àquela pessoa naquele momento pode não ser o melhor que existe, mas que seja o melhor que existe dentro de nós. Isso que a gente precisa lembrar para a gente praticar o bem. O melhor que existe dentro de nós. Então, essa era a nossa mensagem dessa noite, e que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, ela possa ficar firme nos nossos corações, principalmente nesses momentos de grande polarização, de grande violência, para que a gente possa exercer a capacidade de amar, de perdoar, de compreender, de se colocar no lugar dos outros e transformar esse planeta num planeta de amor, de misericórdia, de brandura, de bondade.
Nós temos todo esse poder, basta a gente começar a exercer. Então, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo possa estar entre todos nós, hoje, agora e sempre. Muito obrigada, gente, uma boa semana. Beijo. Beijo para Muito todos. obrigada.